Há uma crescente onda de fazendas verticais que estão sendo introduzidas nas cidades. E no vídeo de hoje, vamos contar tudo sobre estas fazendas e o porquê delas serem o futuro da agricultura. Em todo o mundo, o futuro da agricultura está sendo trazido para as cidades. Você tem Kimball Elmsker, irmão de Elon Musk e cofundador da Raiz Quadrada, que tem uma fazenda de containers no Brooklyn, e sobre as ruas de Londres há um abrigo que foi convertido em uma fazenda subterrânea. Existem pequenas fazendas sob restaurantes em Nova York e um prédio de escritórios em Tóquio que tem seu próprio arrozal. É uma visão do porquê de haver muito dinheiro sendo investido para trazer o futuro da agricultura em duas cidades, com campos abertos iluminados pelo sol e ar fresco. Por que você gostaria de trazer fazendas para a cidade? Isso está sendo feito para criar um futuro mais sustentável. Agora, há 7,7 bilhões de pessoas no planeta, por volta do ano de 2050. Este número está definido para aumentar para 9 bilhões. E, ao mesmo tempo, a mudança climática poderia diminuir a produção de safra em 25%. Outro grande motivo para a agricultura estar sendo movida para as cidades inclui simplesmente que não há fertilidade o suficiente em terras agrícolas que podem ser usadas para alimentar todo o mundo. É por isso que você vê várias florestas e selvas sendo desmatadas, e terra fértil também está sendo perdida para as mudanças climáticas. Outra razão é que é muito mais eficiente para crescer com folhas vegetais em fazendas verticais. Você pode fazer elas crescerem muito mais com menos espaço e menos recursos do que em uma fazenda tradicional. A ONU estima que 20 a 40% das colheitas que são cultivadas são destruídas por pragas. Então, crescer em um ambiente fechado e sem solo significa sem pragas e sem pesticidas. Isso também significa que você fica mais saudável, se alimenta de comidas mais nutritivas e você não perde o valor nutritivo quando a comida está sendo transportada. Agora você pode ter seus vegetais da fazenda à mesa em horas, também reduzindo a necessidade de energia de envio. A primeira empresa de agricultura urbana que vamos olhar são chamadas de fazendas de flechas. Elas são uma empresa agrícola vertical e tem uma série de fazendas em Nova Jersey. Eles estarão voando para os céus assim que eles fornecerem a Singapore Airlines com uma nova seta do conceito de fazenda para avião. Fazendas foram construídas nos antigos armazéns, centros de paintball, baladas e siderúrgias. O dinheiro que entrou para alimentar este crescimento veio do Grupo Inca, que é uma empresa do Grupo IKEA, dando às fazendas de flechas uma avaliação de 500 milhões de dólares, permitindo-lhes trazer uma estimativa de 50 milhões de dólares em receita anualmente. Como outras fazendas verticais, as fazendas de flechas são capazes de cultivar safras muito mais rápido e mais eficiente do que quaisquer fazendas tradicionais. Nessas fazendas, são capazes de ir da semente à colheita em 15 dias. É a metade do que leva em uma fazenda tradicional baseada no campo, que leva de 30 a 45 dias. Por causa do ambiente fechado e vertical, as fazendas podem crescer mais de 390 vezes mais safras do que fazendas tradicionais. Isso é tudo alcançado usando a aeropônica, quando você vaporiza nutrientes, água e oxigênio sobre as raízes. Já a hidropônica, as raízes ficam penduradas na água. Borrifando as raízes permite mais eficiência, oxigenação, e as plantas usam 95% menos água do que o tradicional e 40% menos que pela hidroponia. As folhas verdes das fazendas flechas, que crescem como couve e bebê agrião, são cultivadas com a ajuda de inteligência artificial e constante monitoramento de pontos de dados por cientistas de plantas que trabalham na fazenda. Todas as tecnologias que vão para uma fazenda vertical da cidade é o que os torna tão eficientes, e o uso desta tecnologia é possível porque fazendas verticais têm ambientes fechados, o que significa que você pode controlar todos os aspectos do clima dentro da fazenda, como temperatura, umidade, iluminação e nutrientes. Outra razão pela qual você pode cultivar mais safras em uma fazenda vertical é porque você precisa muito menos tempo entre a colheita para preparar o próximo conjunto
ponto de colheitas. Em uma fazenda normal, você precisa de tratores para realizar a colheita, esperar secar, fertilizar e replantar, o que pode levar uma semana. Em uma fazenda vertical, você pode colher as safras e já está pronto para plantar novamente. Computadores são usados para controlar as condições em uma fazenda vertical. Eles são capazes de fornecer as condições ideais para cada tipo de planta. Dentro de um ambiente controlado também significa que as safras não são afetadas pelas mudanças de clima e estações, resultando em disponibilidade local de vegetais e preços consistentes durante todo o ano. Ver principalmente folhas verdes caras como couve, alface e ervas sendo cultivadas em fazendas verticais, uma vez que estes premium verdes são mais lucrativos, equilibrando os investimentos feitos na nova tecnologia usada para este tipo de fazendas. Luz LED azuis e vermelhas criam um roxo que você vê nessas fazendas verticais. São usadas porque são mais eficientes em termos de energias do que as luzes brancas e permitem uma absorção mais eficiente de nutrientes nas plantas. Essas luzes são usadas para criar receitas leves específicas para cada tipo de plantas que eles estão programados para dar a frequência de intensidade exata e o espectro adequado para o cultivo de cada planta da forma mais eficiente possível. Você pode ajustar a iluminação para controlar a cor das plantas, o tamanho, a textura, a forma e você pode até mudar o sabor. Outro benefício destes programas automatizados das fazendas verticais é o baixo número de pessoas necessárias para fazê-los funcionar. Um problema enfrentado por muitos países atualmente é a falta de mão de obra para a colheita das safras. Os padrões de vida têm subido, então o trabalho agrícola não é mais tão atraente quanto costumava ser, pois é altamente repetitivo, um trabalho duro e manual. Então a agricultura vertical está ajudando a combater essa escassez de mão de obra e a natureza de alta tecnologia dela, e por estar nas cidades, traz uma geração de jovens para a agricultura. 30 metros sob as ruas movimentadas de Londres, uma fazenda vertical produz 2 toneladas de comida por mês, crescendo no subsolo. Cultiva verduras frescas que vão da fazenda para a mesa em menos de 4 horas. Na Segunda Guerra Mundial, um abrigo foi construído para abrigar 8.000 pessoas, mas agora está usando hidroponia para fazer crescer folhas verdes, como mostarda, brotos de ervilha, brócolis e rabanete. Nada é afetado pelo clima e pelas mudanças sazonais, vendendo acima do solo para as cadeias de supermercados e restaurantes o ano todo. De volta aos Estados Unidos, você tem uma empresa chamada Raízes Quadradas. Eles constroem fazendas verticais em containers e têm escritórios no Brooklyn e em Grand Rapids, Michigan. Cada container tem 250 torres crescentes, que é o mesmo que 8.000 metros quadrados de terras agrícolas. E cada container é capaz de produzir 50 quilos de folhas e verduras por semana. Irmão de Elon Musk, Kimball Musk, é cofundador das Raízes Quadradas. Kimball tem assentos no conselho de administração da SpaceX e Tesla, e diz que enquanto a tecnologia está sendo desenvolvida, nas Raízes Quadradas estão sendo usadas para trazer comidas nutritivas para as pessoas nas cidades. Um dia será usado para alimentar astronautas em Marte. Junto com todas essas fazendas verticais fazendo o seu caminho para as cidades, você também tem a iniciativa de agricultura aberta. Esta iniciativa visa criar um ambiente aberto de biblioteca de origem digital, permitindo que você baixe as condições específicas necessárias para cada tipo de planta crescer da forma mais eficiente possível. Plantas de todo o mundo requerem diferentes temperaturas, umidades, quantidades de água e nutrientes. Todas essas variáveis podem ser controladas em fazendas verticais, criando uma receita climática para as plantas e permite que diferentes plantas cresçam em qualquer parte do mundo durante todo o ano, economizando em recursos necessários para o envio. Do outro lado do mundo, em Tóquio, Japão, uma empresa de recursos humanos transformou seu prédio de escritórios em uma cidade-fazenda. O grupo Persona cultiva 200 espécies de frutas e vegetais em seu edifício de trabalho. Quando você entra em seu edifício, você é saudado com 92 metros quadrados de arroz em casca no saguão. Continuando pelo prédio, você vai encontrar um campo de quiabo e tomate, além do espaço para hóspedes e uma fábrica de vegetais. Os espaços de reunião são divididos usando árvores frutíferas e brotos de feijão
feijão. São cultivados sob bancos e as paredes cobertas com prateleiras crescendo ervas. Tudo isso de mirtilos, laranjas, abóboras e pepinos é servido fresco para os funcionários no refeitório do escritório. Você não será capaz de pegar uma comida mais fresca em um restaurante do que quando ela vem de uma fazenda diretamente debaixo dela. A ideia por trás da Fazenda 1 é produzir produtos raros para os chefes no meio da cidade. A Fazenda 1 tem 2 fazendas em Nova York e uma delas está sob o 2 estrelas restaurante A Terra. Lá cresce mais de 500 diferentes microervas raras e flores comestíveis o ano todo. Eles são consumidos horas após a colheita e são entregues de bicicleta e metrô para mais de 30 restaurantes em Nova York. Alguns dos seus produtos incluem raridades como o manjericão de Plutão, que é vendido por $40 a cada meio quilo, e flores comestíveis como o roxo oxalis por 65 centavos. Fazenda 1 também tem uma barra comestível. Este é um mini sistema hidropônico de plantas vivas raras e pode ser apreciado por convidados em um evento. Essas plantas podem ser usadas como guarnições, apreciadas sozinhas ou em pares com coquetéis, ajudando a apresentar a ideia de comer verduras super frescas cultivadas nas cidades. Outras fazendas urbanas verticais incluem Bowery Farm, e muitos dos quais tiveram grandes investidores alimentando seu crescimento e expansão. Bowery Farm tem base em Nova Jersey e tem sido apoiado por investidores do Vale do Silício, como o braço de risco do Google e o CEO do Uber. Plant, que fica em um armazém no sul de São Francisco, foi investido por Jeff Bezos e o presidente do Google, Eric Schmidt, investindo na empresa e em inovação. Então, o que mais poderia ser cultivado nas cidades do futuro para alimentar populações em crescimento? Agora mesmo, a produção de peixes de viveiro é maior do que carne, e algumas pessoas estão olhando para encontrar maneiras de criar peixes perto das cidades. Desta forma, você pode evitar o uso de altas quantidades de energia para refrigerar o peixe enquanto está sendo transportado. Impossível Alimentos faz hambúrgueres e salsichas à base de plantas em suas instalações em Oakland, Califórnia. Os hambúrgueres usam 95% menos terra e 74% menos água e geram 87% menos gases do efeito estufa em comparação com a fabricação de hambúrguer tradicional à base de vaca. Investidores incluem Bill Gates e Google Ventures. Além da carne, com base em Los Angeles, é outra empresa que faz substitutos vegetais para a carne. Eles também têm Bill Gates como investidor, junto com Leonardo DiCaprio e o ex-CEO do McDonald's, Don Thompson. Além da carne, é até mesmo listado na Bolsa de Valores de Nova York, aumentando o número crescente de empresas cultivando alimentos em cidades. E aí, o que você acha sobre as fazendas verticais? Comente aqui embaixo, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo. Até a próxima, tchau!